Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no canal do IAG, no Lições para a Eternidade. Seja muito bem-vindo ao seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. É uma alegria enorme estarmos aqui reunidos novamente para estudarmos este trimestre, que certamente será uma grande bênção como o anterior, especificamente sobre o livro de Josué, estudarmos juntos também a palavra do nosso Deus. Estou aqui com, não é mais convidado, mas já faz parte do Lições para a Eternidade, Moses Coutinho, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Amém. Glória a Deus, vai ser uma bênção essa lição também, assim como as outras. Nós aprendemos muito, espero que vocês também estejam aprendendo, que seja uma bênção na vida de todos vocês. Amém. E eu quero pedir que você curta este material, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal do IAG, ative as notificações, estamos postando conteúdos semanalmente. Estamos também próximos de um congresso, agora no mês de outubro, teremos do dia 8 ao dia 12, o congresso com a temática Enganos Satânicos dos Últimos Dias. Eu serei um dos pregadores, o Silverino Kiel, que é o diretor aqui do IAG, e o pastor Daniel Miranda, que está vindo dos Estados Unidos, que tem também todo o trabalho juntamente com a igreja, juntamente com outros ministérios dos Estados Unidos, estará aqui conosco como sendo o palestrante principal. Então, entre em contato conosco, temos ainda algumas vagas, estamos muito próximo deste congresso, faça sua inscrição e participe conosco. E é muito importante vocês participarem também aqui nos comentários, deixando a sua participação com comentários que vão expandir a lição, que vão dar uma ênfase. Seus pedidos e agradecimentos também é muito importante, temos orado. Eu, particularmente, nas minhas orações, tenho intercedido por todos aqueles que têm colocado aqui seus pedidos e agradecimentos. E antes, Moses, de adentrarmos aqui na lição de número 2, que tem como título Surpreendidos pela Graça, eu quero anunciar àqueles que receberão em sua casa essa Bíblia aqui maravilhosa, Bíblia Legado, Bíblia de Estudo. Eu estou com a minha aqui, e é a segunda edição da Bíblia Legado, que conta com uma tradução muito interessante, que é a King James Version de 1611, e também com comentários de Ellen White. Ali no rodapé dos textos bíblicos temos textos relacionados ao texto bíblico, e no final dessa Bíblia um guia de estudo com 25 estudos bíblicos para você compartilhar a palavra de Deus. Então, caso você não seja uma dessas 3 pessoas que eu lerei agora, entre também no site institutoiag.com.br e adquira sua Bíblia. Muitas vezes gastamos dinheiro com tantas coisas e hoje é tão acessível uma Bíblia. Está numa faixa de R$ 180, parece que é um valor expressivo, mas por aquilo que essa Bíblia representa, as ferramentas que ela oferece, eu entendo que é um valor simbólico, porque hoje a nossa geração tem um privilégio enorme de ter a palavra de Deus tão acessível. Então, caso você não seja uma dessas pessoas, mesmo assim, entre no site, entre em contato conosco com o número que aparecerá aqui e faça então a sua aquisição dessa Bíblia maravilhosa. Nós pensamos em, como são 3 pessoas, em ter uma variação. Nós fizemos dos cadastros que obtivemos ali, agradecemos todos aqueles que preencheram, que fizeram cadastro, isso é muito importante para nós também, e nós fizemos então ali, de preferência, né, que tivesse algo misto, mulheres e homens, e eu quero ler aqui o primeiro nome, que é a Luísa Gonçalves Viana. Louvado seja Deus pela sua vida, parabéns, você receberá aí na sua casa uma Bíblia Legado, que foi a Bíblia que você escolheu, que eu não sei qual é, a cor, a preferência, você receberá aí na sua casa. Quem que é o outro nome, Moses? Olha, o homem aqui que recebeu, então, é o Francis Cândido Bonfim da Silva. Meus parabéns a você também, Deus te agraciou com esse presente, que você faça muito bom uso dele, que será entregue aí na sua casa. Amém, que bênção. E a outra pessoa é a Maria Lídia Feiteira Taliuli. Me perdoe se eu não li corretamente seu sobrenome, mas essas são as 3 pessoas. Estaremos então, durante essa semana que estamos gravando a lição, fazendo contato com vocês. Certamente quando vocês ouvirem já teremos feito esse contato. Que Deus abençoe a vida de vocês e que essa Bíblia seja um instrumento poderoso, não apenas este presente que vocês receberam seja uma bênção na vida de vocês, mas usem este material para compartilhar a palavra de Deus. Temos aquela série de estudo bíblico no final, então compartilhe a palavra de Deus para que esta bênção seja uma bênção na vida de outras pessoas. Amém. Louvado seja Deus por isso. Uma observação apenas sobre o congresso.
Nós já estamos quase às vésperas do congresso, né? Ele começa na quarta-feira, e aqueles que não conseguiram se inscrever vão ter a oportunidade também de assistir os vídeos aqui pelo nosso canal. Eles vão estar sendo transmitidos ao vivo, vão ser palestras excelentes transmitidas ao vivo para vocês, e vão estar também guardadas no canal. Mas para encontrá-las, vocês têm que entrar na aba dos vídeos ao vivo, dentro do canal do IAG. E claro, estando aqui, tem um plus de muito mais coisas que a pessoa pode aproveitar, né? Embora nós aproveitemos muito pela internet, nós podemos ganhar muito mais quando estamos presentes. Mas, se você não conseguiu se inscrever para esse, não se preocupe que nós estamos sempre oferecendo congressos para reavivar o espírito da igreja, e você está convidado enquanto estiver aqui nos assistindo, vai ser sempre convidado, né, a participar desses congressos com a gente. Amém, louvado seja Deus. Vamos então iniciar com uma oração, vamos falar com Deus para pedir a presença do Senhor nesta recapitulação da lição. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais Lições para a Eternidade. Rogamos a Ti o derramar do Teu Santo Espírito sobre nós. Capacita-nos, ilumina-nos para estudarmos a Tua Palavra neste momento. E que esta lição seja uma bênção na vida de todos aqueles que nos acompanham aqui no canal. Que eles possam receber essas bênçãos da Tua Palavra e compartilhar com as pessoas ao seu redor. Porque nós pedimos humildemente ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém. Então, como eu disse, o título da lição é Surpreendidos pela Graça. Na semana passada nós comentamos a imagem, só que um pouquinho mais para frente da lição. Então, se você continuar assistindo, terá lá o comentário da imagem. Mas vamos comentar já de início, então, a imagem da lição de número 2. Nós temos aqui uma imagem que dá a entender que é a cidade de Jericó, já destruída, mas temos algo preservado, que é a casa de quem? De Raabe. A casa de Raabe. Temos até o lenço, né? Aquele lenço vermelho que deveria ser um sinal, o sinal de que Raabe de fato creu e obedeceu, e ela e toda a sua casa, então, foi salva, porque eles acreditaram no Deus de Israel, quiseram se colocar debaixo da proteção do Deus de Israel. Então nós temos essa imagem muito clara, porque o foco dessa lição de número 2 é de fato falar a respeito do propósito salvífico de Deus, que a graça está disponível para todos aqueles que quiserem e aceitarem a salvação que vem de Deus. E vamos ler aqui o verso para memorizar, Hebreus 11, versículo 31. Lê para nós, Moses. Diz assim: pela fé Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Exatamente. Então, vamos comentar aqui a respeito da fé de Raabe, vamos trabalhar também a respeito dos gibeonitas. A lição vem trabalhando a respeito desses povos e pessoas lá em Canaã, os cananeus, que se renderam, que aceitaram a fé e a salvação que vem de Deus. A lição aqui de sábado vem falando que muitas vezes cometemos o mesmo erro repetidas vezes e fazemos a pergunta, né? Por que eu fiz isso de novo? Certamente você já fez essa pergunta, eu já fiz, e de fato temos que procurar sempre um genuíno e verdadeiro arrependimento, não apenas uma tristeza pelo pecado, porque não basta reconhecermos o erro, temos que reconhecer, ter a tristeza, mas ao mesmo tempo abandonarmos o pecado. Isso mostra um arrependimento verdadeiro, sempre ligado a uma conversão, ao abandono do pecado. Mas o foco da lição aqui é a segunda chance. Nós erramos, Deus nos dá uma segunda chance, muitas vezes falhamos e Deus dá uma outra chance, falhamos e Deus tem dado para todos nós outra chance. E desde o pecado de Adão e Eva, essa vida que nós vivemos, que é chamada de tempo de graça, ela deve ser entendida como uma segunda chance. Adão e Eva falharam, a humanidade ali falhou, Deus está dando agora para toda a humanidade, quer seja consciente do ser humano ou não, uma segunda chance a todos aqueles que estão vivos. É um tempo de graça. Seremos fiéis a Deus ou não? Comeremos da árvore do conhecimento do bem e do mal ou não? Essa vai ser uma resposta individual. Mas Deus está dando uma segunda chance. Então não existe uma terceira chance. A segunda chance é essa vida. E Deus deu uma segunda chance para o povo de Israel. Eles atravessaram o Mar Vermelho, foram incrédulos, peregrinaram durante 40 anos e agora têm uma segunda chance. Eles estão no mesmo lugar, como que eles se comportariam agora? Esse é o ponto da lição também. É muito interessante essa pergunta, porque justamente um tempo atrás, 40 anos antes,
aconteceu justamente o contrário do que aconteceria dessa vez, né? O povo anteriormente, apesar de ver a promessa quase cumprida diante dos seus olhos, não quis dar o passo da fé. O passo da fé seria o quê? Deus falou para conquistar a terra, eles deveriam ver. Era difícil, eram grandes os gigantes, tudo poderia parecer impossível, mas se eles dessem o passo, Deus abriria as portas também. É verdade. E eu achei interessante que no final da lição ela enfatiza um pouco isso, né, de que a garantia do apoio divino não anula a responsabilidade humana. Então nós estamos na segunda chance, mas embora muitas vezes surjam, né, pessoas que, até com boa intenção, tentem explicar que é Jesus quem faz a obra em nós, ele faz a obra completa e toda, nós temos que entender bem. Jesus faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. É isso que Jesus faz. Mas isso também quer dizer que é algo que ele espera que nós façamos. Ele espera que nós, pelo menos, nos movamos. Embora, às vezes, isso não signifique ganhar a batalha. Eu vou dar um exemplo. Vamos em Provérbios 21, 31. Leia para nós, pastor. Diz assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. Ou seja, quem prepara o cavalo? Somos nós. Nós preparamos o cavalo, mas isso não significa obter a vitória. Faça a sua parte. Significa, faça a sua parte. Agora é de mim que vem a vitória, o Senhor falando. E nós vemos isso em uma situação real da vida do povo de Israel também, futuramente, em 2 Crônicas 20. Vamos lá, rapidamente, só para nós vermos mais um exemplo claro. 2 Crônicas. Isso, 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas 20. 20. Os versos de 1 a 3 dizem assim. Aqui está falando uma história da vida de Josafá, um rei de Judá. Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles os amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti da além daquele mar, neste lado da Síria. E eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. E Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Certo? Então aqui nós vemos o problema. Uma grande multidão vinha contra ele. É descrito assim, né? Vem ali uma grande multidão contra ti. Então o que ele deveria fazer? Vamos ver o que ele fez realmente, verso 15. O que diz lá? E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Certo, vamos lá então. Aqui foi um profeta que veio e deu essa mensagem. Eles se amedrontaram, veio um profeta e deu essa mensagem. Ou seja, a batalha é de Deus. O que eu faço? Sento, relaxo, vou me acomodar. Não vou fazer nada, agora que Deus vai dar a vitória. Olha só os versos 16 e 17. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Certo, então ele falou, saí-lhes ao encontro, ou seja, a batalha é de quem? A batalha é de Deus. A vitória é com Deus, mas saí-lhes ao encontro. Ou seja, em frente, como se Deus estivesse na sua frente. O problema é que às vezes nós não vencemos dificuldades porque enfrentamos como se dependesse de nós. Como se não fosse um movimento que Deus pede para nós fazermos para Ele completar a obra. Então, nós olhando para a história de Josué agora, ou entregamos a Deus, mas ficamos acomodados, ou queremos tomar a batalha como se fosse nossa e lutar pelas nossas próprias forças. Exato. A fé é saber que Deus vai dar a vitória e tomar atitude porque Deus vai dar a vitória, não porque eu sou forte. E também não é dizer, já que o Senhor vai fazer, eu não vou fazer nada. Ou seja, nós precisamos desenvolver, estudar, meditar nesses conceitos para internalizar o que é a verdadeira fé em nosso coração. E nós vamos ver isso também mais algumas vezes ainda através do estudo desse livro. É verdade. E eu acredito que o contexto aqui também, foram excelentes exemplos bíblicos, tendo em mente a lição da semana passada, de que Deus havia prometido dar a terra e já tinha dado a terra mediante promessa, mas eles tiveram que fazer algo. E o contexto aqui, em Josué no capítulo 2, é que ele envia os espias. Naquele contexto com Moisés, ele envia um representante de cada tribo. Então vão 12 espias, eles trazem um relatório, e aí a gente já pode entrar até na lição de domingo, que tem como título Segunda Chance.
os 12 espias trazem um relatório, Josué fazia parte de um desses 12 espias, e os paralelos são tremendos, né? Eles enviam espias, e eu quero ler até aqui o paralelo, né? O envio dos espias, a incursão secreta dos espias em território inimigo, o retorno deles, o relatório sobre o que descobriram e a decisão de agir com base nesse relatório. Então, as duas situações agora são semelhantes, eles estão no mesmo lugar e eles têm a mesma atitude. Agora, nessa segunda chance, qual que seria a resposta do povo de Israel? Seria uma resposta de incredulidade, como foi lá no contexto com Moisés, ou seria uma resposta de Deus já nos deu essa terra, temos que de fato fazer a nossa parte, avançarmos, nos prepararmos, nos santificarmos e conquistarmos aquilo que já é nosso mediante promessa, ou vamos ser incrédulos? Eu acho que esse é o ponto. Então, por mais que a terra já era deles, por que eles tiveram que enviar espias? Era um ato de fé. Exatamente. Um ato de fé, e a fé não é cega, né? Exatamente. Deus falou, é igual Deus falar que vai nos ajudar em qualquer outra coisa, nós agirmos imprudentemente como se Deus vai dar, então não importa as minhas medidas, né? Uhum. Pelo contrário, apesar de confiar em Deus, ele deveria agir com todos os meios possíveis para conseguir essa vitória e para conseguir o objetivo que ele queria, né? Exatamente. E eles constataram de fato que era uma terra que manava leite e mel. Alguns dizem mel de tâmara e leite de cabra. Alguns associam isso, né? Por mais que existissem abelhas, mas a abundância do mel de fato vem da tâmara e o leite provavelmente fosse mais das cabras. Mas de fato era uma terra próspera, né? Eles constatam que essas cidades-estados que, por terem ouvido as maravilhas que Deus tinha operado nas pragas do Egito, no Mar Vermelho se abrindo, eles quiseram se unir para pelejar contra Israel porque eles entenderam a força de Israel, que na verdade a força de Israel não era de Israel, mas era o Deus de Israel que era poderoso e forte. Então eles constataram de fato que eram cidades-estados poderosas, homens gigantes, né? Que eles olhavam como se eles fossem gafanhotos e eles olhavam para o povo de Israel como se eles de fato fossem gafanhotos e viram, né, a abundância da própria terra com frutas e constataram tudo isso. Então agora qual que seria a atitude deles? E vamos falar o que a lição de domingo comenta a respeito daquela região, Sitim. O que acontece naquele local, né? Duas coisas a lição traz e traz esse paralelo, né? A primeira é o que eu já comentei, que foi ali que Israel parou e enviou os 12 espias, mas teve uma outra história aqui, bem terrível, né? A história aqui de Balaão. E acontece o que nesse contexto, né? Nesse momento da época de Balaão tentou fazer com que... na verdade, Balaque tentou pagar a Balaão, né, que era o rei moabita, pagar o profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Mas, contra o povo que Deus havia abençoado, ele não poderia fazer nada, a não ser atraí-lo ao pecado. Ou seja, enquanto o povo de Israel estivesse fiel a Deus, inclusive nas visões de Balaão, quando ele tenta amaldiçoar em um dos momentos, a Balaão fala assim, ele não viu maldade em Jacó. Ou seja, Deus, por ver que o povo de Israel estava se purificando, estava se tornando um povo santo, ele não poderia fazê-los ser destruídos à toa, simplesmente porque um profeta foi lá e falou alguma coisa. Pelo contrário, a única maneira do povo de Israel ser amaldiçoado era através do pecado. E foi assim que Balaão criou uma festa pagã e causou ali atrações para os olhos do povo de Israel. Num contexto sexual mesmo, né? Isso, e através na verdade, Ellen White é interessante, ela fala que foram as amizades, porque essas mulheres que se infiltraram no povo por ideia de Balaão, elas entraram com intenções de amizade, sob o véu da amizade. E como supostamente estavam envolvidos com Balaão, que era reconhecidamente um profeta, o povo baixou a guarda e começaram então a se misturar com essas mulheres. E viram que eram mulheres formosas, exatamente, aquele contexto todo. E com a atração física, eles acabaram também sendo atraídos para o culto religioso idólatra. De Baal. Exatamente. E ali houve uma situação muito triste, né? E foi até a ocasião na qual Finéias, no seu zelo ali. Isso, no seu zelo termina a praga, matando 2 pessoas que realmente tinham passado até da linha, podemos dizer. A congregação chorando, o povo orando, pedindo a Deus perdão, e passa um líder de Israel, passou no meio deles com uma prostituta midianita e entraram na tenda.
e somente depois da morte deles, Deus então cessou a praga que estava sobre o povo. Exato. Então a gente tem aqui Moabita, né? Você falou midianita. Moabita. Porque foi uma coligação ali dos midianitas com os moabitas contra o povo de Israel, Contra o mas a povo de mulher Israel. realmente era... Era Moabita, né? Mas o ponto que é interessante, né, Mose? Nós estamos também no limiar da terra prometida. Estamos no limiar de Canaã celestial. E tem algumas coisas que podem nos privar da promessa dada por Deus a nós, porque a promessa, ela foi dada, ela nos pertence, e se crermos e confiarmos, o nosso nome estará lá, já está no livro da vida do Cordeiro. Agora, o que pode fazer com que o meu nome saia do livro da vida? O que pode fazer com que eu perca esta promessa que já foi dada por Deus a cada um de nós? E nós temos o contexto, é a incredulidade injustificada, porque Deus já havia se mostrado poderoso na vida do povo de Israel ao libertá-lo do Egito, as 10 pragas, o Mar Vermelho, o maná caindo, a nuvem, a coluna de fogo, a nuvem, muitos sinais, o monte que fumegou, o Monte Sinai, foram tantos sinais que eles não tinham desculpa. Ok, as cidades eram fortes, eram homens poderosos, gigantes, mas e aí? Quem era maior, os homens ou o Mar Vermelho? Quem era maior e mais poderoso? Então eles tiveram uma incredulidade injustificável, eu coloco injustificável porque eles esqueceram das ações de Deus no passado, e eles tiveram aqui outro pecado que foi de fato a promiscuidade, que foi de fato a imoralidade. Então esses tipos de pecado que Paulo ele vai mencionar lá em 1 Coríntios no capítulo 10, que foram pecados que privaram o povo de Israel, aquela geração, de entrar em Canaã. E agora eles estão num contexto semelhante, né? Agora é Josué, o povo está com uma nova liderança, eles enviam 2 espias e não 12, mas enviam espias e eles trazem um relatório. Agora, será que eles repetiriam o erro da incredulidade, da imoralidade, da mundanidade, da contenda entre os irmãos? Porque teve a contenda. Quase Josué e Caleb foram mortos. Exatamente, se Deus não tivesse ali manifestado a sua glória, Josué, até Moisés, né, Arão, os líderes ali teriam sido mortos. Então nós temos esse contexto da intervenção de Deus, mas também da contenda entre os irmãos. São os pecados que privam também hoje o Israel moderno de entrar em Canaã celestial. E nós não devemos repetir os mesmos erros. Então, quando a lição ela faz essa pergunta no domingo, e a pergunta é: diante disso surge uma questão crucial. O povo repetiria o fracasso na fronteira da terra prometida ou finalmente veriam a antiga promessa se cumprir? Essa pergunta tem que ser feita na atualidade. Não é uma pergunta que deve ficar lá no passado. Hoje, se nós pegarmos os pioneiros, desde o movimento adventista, a promessa foi feita. Essa geração não passará, no sentido assim, não passará essa geração sem que veja tudo isso se cumprindo. Então, veremos essa promessa do retorno de Cristo se cumprindo e adentrarmos em Canaã celestial ou não? Qual que tem sido a sua resposta mediante as suas ações, o seu comportamento? Eu acho que esse é o ponto principal a respondermos. E qual que foi a resposta do povo? Louvado seja Deus, que foi diferente da anterior. Uhum. Exatamente. E uma coisa interessante que eu achei da história, comparando com a história de Josué, eu acho que foi algo que Josué percebeu que não teve bom resultado na primeira vez e ele quis fazer diferente. Que foi que os espias que ele enviou foram enviados, olha só o verso 23 e 24 do capítulo 2. Do capítulo 2. Assim, os 2 homens retornaram e desceram do monte e atravessaram e vieram até Josué, filho de Num, e lhe contaram todas as coisas que lhe sobrevieram. E eles disseram a Josué: verdadeiramente o Senhor tem entregado nas nossas mãos toda a terra, pois todos os habitantes da região desfalecem diante de nós. Eles vieram e contaram para Josué, né? E o verso 1 diz assim: Josué, o filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente. Por mais que pareça que está se referindo à espionagem secreta, a espionagem é secreta. Toda espionagem tem que ser secreta, senão não é espionagem. A melhor tradução aqui seria justamente que eles foram enviados secretamente por Josué, ou seja, nem o povo sabia. Josué viu o resultado que teve anteriormente, eles irem e voltarem e alardearem tudo, e o povo com aquela expectativa. Interessante esse aspecto. É interessante que Josué fez com que eles fossem e voltassem e contassem no verso 22 e 23 somente para ele. 23 e 24, né? A minha tradução é bem clara a respeito disso. Diz assim: Josué, filho de Num, 2:1, né?
enviou secretamente de Isso. Sitim 2 homens a espiar. Exato, é a minha versão que está um pouquinho diferente, mas é exatamente isso. Ele percebeu que poderia haver um perigo no povo não saber assimilar a informação Uhum. ou qualquer outra coisa assim, então ele fez isso secretamente e foi uma atitude sábia do líder também para influenciar melhor o povo com o ânimo, né? Sim. E o povo, de fato, reage de uma maneira diferente, né? Tanto que o verso 24 diz: E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão atemorizados diante de nós. Ou seja, diante de tudo aquilo que Deus havia feito, tinha caído de fato no coração deles o temor de que Deus era poderoso, Deus de Israel, e iria dar a Israel toda aquela terra. Então aqui o contexto é semelhante, mas a resposta do É povo diferente. foi diferente, louvado seja Deus. E aqui a lição destaca, né, que Deus é o Senhor das segundas chances. Diz aqui, o Senhor é um Deus de segundas chances e de muitas outras. Certamente eu e você falhamos muito, mas se hoje estamos vivos e o Espírito Santo está apelando ao nosso coração, é porque hoje temos mais uma chance. Amém. Toda vez que nós acordamos e abrimos os nossos olhos, Deus está nos dando uma nova chance de vivermos um dia diferente do que foi ontem, de escrevermos uma nova história. E eu fico pensando assim, sabe, Moses? O passado na nossa vida não deve ser um torturador. E quando você olha para um carro, né? Quando você olha para o retrovisor, ele é muito menor do que o para-brisa. Não é? O retrovisor ele é desse tamanhozinho, enquanto o para-brisa ele é gigantesco. Ou seja, a referência que você deve ter do passado deve ser menor daquilo que é o seu presente e o seu futuro. E o retrovisor, ele deve te dirigir ao passado, mas o passado não pode ser um torturador. Ele tem que ser um professor. Ou seja, eu fiz isso no passado, errei, mas e hoje Deus está te dando uma nova chance de fazer o que é certo no seu casamento, o que é certo na educação com os filhos, o que é certo no trabalho, o que é certo no relacionamento com as pessoas, o que é certo no seu relacionamento para com Deus, na sua fidelidade nos dízimos e ofertas, porque muitas vezes a gente traz essas marcas do passado que parece que são impeditivos para a gente aproveitar, avançar nessas novas chances que Deus tem dado. Então, pense, o que passou, passou. Agora eu posso refazer a história pelo poder de Deus. Eu não entrei naquele contexto em Canaã, mas agora eu vou entrar. Deus está me dando uma nova chance. Então, extraia da lição aplicações pessoais de fato, para que você viva uma nova vida em Cristo Jesus. Se o Espírito Santo está apelando hoje ao seu coração, vive então, em nome de Jesus, uma nova vida. Uma nova chance está sendo dada. Crie em nome de Cristo uma nova história na sua vida. Amém. E eu diria ainda que tem uma outra coisa que nós podemos aprender daqui. Uhum. A primeira vez que eles pararam em Sitim foi um símbolo realmente daquilo que tem acontecido com o nosso povo, infelizmente. De que o povo poderia ter entrado na terra, mas por alguns fatores e erros do povo, incredulidade, rebelião, nós estamos rodando. Mas a história de Josué nos mostra que haverá um momento em que isso vai parar. É verdade. Um momento onde isso vai terminar, e que um povo realmente vai representar a Deus. Uhum. E por que não pode ser agora? Por que não podemos ser nós? Por que não podemos ser nós esses espias diferentes agora, né? Que olham para a dificuldade e em vez de chegar e falar, nossa, é muito grande, é muito complicado. Não, dizer, olha, o nosso Deus, ele tem poder. O nosso Deus já venceu, o nosso Deus está do nosso lado e a batalha é dele. Ou seja, nós só temos que escolher estar do lado certo dessa batalha. Amém. Que sejamos nós que decidamos terminar esse ciclo de ficar girando no deserto. Acabar com esses 40 anos em nome de Jesus. Amém. Ser essa geração que verá Jesus voltando. Isso acontecerá. Isso certamente acontecerá. É profético e essa história profética também nos mostra. Amém. Em algum momento isso vai acabar. Tomara que seja conosco. Amém. Que não sejamos a geração que morra no deserto, né? Amém. Vamos avançar aqui para a lição de segunda-feira, que tem como título Valor em Lugares Inesperados. O próprio título já introduz a história de Raabe, ou seja, Jericó, uma cidade ímpia. Você, de uma maneira improvável ou inesperada, você encontraria ali dentro algum valor. Mas ali dentro foi encontrado um valor, e o valor era a fé de Raabe. Então os 2 espias foram enviados, dá a entender pela narrativa que eles foram descobertos. Sim. E Raabe os abriga, Raabe os esconde.
Mas o que eu quero destacar aqui de uma maneira inicial, antes de explorarmos mais a lição de segunda, é que muitas vezes ficamos em relação à ordem de Deus de destruir todos os cananeus, que muitas vezes a expressão amorreus, ela é usada como sinônima de cananeus, porque Deus fala para Abraão, né, a medida dos amorreus ainda não encheu, mas já aqui para Josué o contexto já encheu. Ou seja, eles deveriam ser agora destruídos. O ponto que eu quero destacar, e aqui eu quero ler para todos aqueles que estão nos acompanhando, os versos 9, 10 e 11, que deixa muito claro que eles não eram ignorantes em relação aos feitos de Israel, às ações do Deus de Israel. Eles eram conhecedores disso. Então, por mais que eles tivessem uma religião extremamente pagã, promíscua, imoral, dentre outras coisas que estavam corrompendo de fato toda a terra e prejudicaria todo o plano da salvação, e eles deveriam ser como um tumor maligno, ser removido do planeta, ser retirados. Eu quero destacar aqui do verso 9 a 11 que eles não eram ignorantes. Lê para nós, Moses. E ela disse aos homens: Eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, Seom, Og, e os quais destruíste. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração. Nem restou mais coragem em qualquer dos homens por causa de vós, pois o Senhor vosso Deus, ele é em cima no céu e embaixo na terra. Que declaração tremenda, eu fico assim impressionado. E fiquei pensando também, Mose, no próprio ministério de Cristo, né? Sempre que Jesus elogia uma fé, é uma fé de uma pessoa que não pertence ao povo judeu, ao povo de Israel, né? Vamos colocar assim de uma maneira geral mesmo, ao povo judeu. Era a fé do centurião, a fé daquela mulher Ciro-fenícia, que também, querendo ou não, era cananeia. Sim. Então você tem aqui agora a fé de Raabe, você tem assim elogios nas escrituras também de homens e mulheres que pertenciam ao povo de Deus, mas de pessoas que não pertenciam, né? O que a lição fala, valor em lugares inesperados. E ela fala, é interessante, eu achei muito interessante isso, ela fala como se fosse um sentimento geral, mas só ela teve coragem de falar. Ou seja, isso também mostra para nós que nós podemos crer em muitas coisas sobre a volta de Jesus, sobre os acontecimentos dos últimos dias, sobre aquilo que está por vir, mas se nós não falarmos, nós vamos ser como o restante de Jericó. Raabe, o que salvou ela foi uma fé que fez ela dizer e fez ela proclamar aquilo que ia acontecer. E eu achei muito interessante, eu pensei nisso agora aqui também. Para eles, essa primeira vinda dos filhos de Israel até Sitim, deveria ter sido mais ou menos como a primeira chegada do general Tito às portas de Jerusalém antes da destruição. Um sinal, exatamente. Ou seja, quando eles saíram do Egito, ele já foi espalhado para todos o que estava acontecendo, que eles estavam vindo em direção a Canaã. Ou seja, eles vão vir, e foi prometido a eles pelo Deus deles que eles vão tomar toda essa terra. E eles, vendo as maravilhas, ouvindo falar do Mar Vermelho se abrindo, todos se encheram de terror e espanto, e chegaram eles então à beira da terra prometida, e como é que o povo não estava nessa época? Então, imagina o medo que eles estavam. O povo de Israel então não faz a conquista, e eles têm mais 40 anos de graça para eles escolherem se eles não queriam estar com o povo de Israel, se eles não queriam se arrepender das suas obras. E esses 40 anos foram usados apenas talvez para se fortificar mais contra os israelitas e se aprofundar mais nos seus pecados. E dessa maneira então veio a segunda vez o povo de Israel, como assim também aconteceu em Roma e com relação a Jerusalém, e nessa segunda vez já não havia chance. Quem havia escolhido tomado a decisão foi salvo, e quem não. Esse seu comentário foi excelente. Eu fiquei pensando quando eu estudei a lição e li o texto bíblico, e você que está nos acompanhando também, deixa aí nos comentários alguma coisa, algum insight, né? Alguma ideia, algum pensamento interessante que você teve, escreve aí nos comentários. Eu fiquei pensando assim, Raabe, diante dessas ações de Deus, demonstrou fé. Mas quando ela fala para aqueles de Jericó que os espias tinham ido embora, na direção ali do Rio Jordão, para onde eles estavam acampados, eles vão atrás. E eles vão atrás para quê? Eles vão atrás para matar, obviamente, né? Então, por mais que Raabe, a declaração dela seja geral, ela demonstrou fé. E aqueles que estavam com isso no coração,
mesmo tendo todo esse temor no coração, eles estavam ainda num espírito de oposição, de confronto mesmo, de não querer ceder. Porque se Deus tratou assim a Raabe, e se Jericó toda, a cidade toda tivesse se arrependido assim como Nínive? Exatamente, isso que eu ia dizer. Nínive, ela não tinha uma mensagem de chamado ao arrependimento. Uhum. Jonas só pregou o seguinte: em 40 dias, Nínive será destruída. Essa foi a pregação. Assim como em 40 anos eles tiveram tempo para escolher ali, e os 40 anos no deserto que o povo esteve ali. A diferença foi na atitude. O povo de Nínive, sem chamado ao arrependimento, mas eles sabiam que podiam fazer isso. E fizeram, assim como Raabe sabia e fez. Mas o povo de Jericó não repetiu essa atitude. Então aqui mostra de fato assim o juízo de Deus, mas mostra a graça, que todos aqueles que quiserem se colocar debaixo, sob a graça, quiserem se colocar sob as ações de Deus salvíficas, serão salvos. Ou seja, Deus não faz distinção, não existe judeu, não existe grego, não existe bárbaro, não existe gentil. Todos podemos ser um em Cristo. Deus não faz distinção de etnia. Jesus veio para toda a humanidade, Jesus veio para de fato derrubar barreiras. Todo muro de separação levantado, Jesus veio para derrubar tudo isso. Então não importa a cor, a etnia, a raça, a classe social. Se eu não me engano, é na sexta-feira que traz esse texto, Ellen White mencionando de uma maneira muito clara isso, e a Bíblia apresenta isso de uma maneira muito clara. Atos dos Apóstolos deixa isso escrachado, né? A promessa é para todos aqueles que de fato creem. Então, se você está nos ouvindo, está ainda no vale da indecisão, em nome de Jesus, Jesus veio para você, veio para mim, para todos nós. E eu diria, talvez seja até um pouco mais polêmica essa, mas a barreira da religião também não existe. É verdade, exatamente. Porque às vezes nós pensamos, e isso é uma realidade, que a salvação está no adventismo. A salvação está em Cristo. Como adventistas, nós temos que nós somos o povo de Israel moderno. Mas Raabe não era do povo de Israel, e pela crença dela, se ela morresse ali dentro, eu creio que ela seria salva. Naamã tinha uma outra religião e recebeu a bênção de Deus, assim como muitas outras pessoas. A mulher Cirofenícia. Ela era uma pagã também, mas ela reconheceu o poder de Deus e veio em busca de Jesus para pedir auxílio. Ou seja, aquilo que nos separa de Cristo, seja o que for, nós devemos nos afastar disso, tirar da nossa frente, olhar para Jesus e abraçá-lo. A verdadeira religião está em Jesus. É ali que está. A partir deles você vê a verdadeira religião. Você não procura a religião até encontrar Jesus. Você encontra Jesus para descobrir a verdadeira religião. É isso mesmo, amém. Amém, moço. Excelente observação. E a lição de segunda traz o texto que é o verso para memorizar, de Hebreus 11:31, que eu acho que é interessante lermos, que traz o contexto da ação de Raabe, porque Raabe usou da mentira para proteger os espias. Mas aqui em Hebreus 11:31, nas escrituras há um elogio em relação à fé de Raabe, mas não em relação à sua atitude em si. Ou seja, o meio que ela usou para demonstrar de fato ali a sua fé. Né? Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes porque acolheu os espias com paz. Mas ela usou ali da mentira, então como que a gente pode entender? O autor aqui propõe uma solução para essa compreensão. Será que os fins justificam os meios ou não? E como que a gente pode entender como que Deus tratou essa questão aí da mentira de Raabe? Porque mentira é pecado e o pai da mentira é Satanás. Exatamente. Como que a gente pode entender isso? São várias coisas. A primeira, realmente, a lição traz o fato de que Deus não elogiou a mentira. Deus elogiou a fé de Raabe. Vamos lá, Raabe, ela não era o povo de Israel, ela não tinha o nono mandamento na sua lei, ela não tinha conhecimento. Então, Deus não nos condena por aquilo que nós não sabemos. Isso é um outro fator, né? E uma outra coisa ainda, eu diria o seguinte: muitas pessoas mentem para sair de uma situação difícil, né? Muitas pessoas mentem para poder salvar a pele, para poder se colocar numa situação melhor, para de alguma maneira conseguir se elevar, certo? E essa é a questão. A questão da mentira é essa. Satanás é chamado pai da mentira, mas a origem do pecado é o desejo de exaltação própria. Basicamente é isso. Então, é verdade. Isso é o que faz a mentira ser ainda mais perigosa. Agora, neste caso aqui, eu não estou justificando, como eu já expliquei anteriormente, ela não tinha o nono mandamento. Mas o fato é que se alguém descobrisse que ela mentiu, o que aconteceria com ela também? Ela seria morta. Ela seria morta, ou seja, ela não fez aquilo para se elevar ou qualquer outra coisa. A vida dela estava em risco ali, né? Exatamente. E Sansão, por exemplo, Sansão ele se suicidou.
mas ele, na verdade, ele estava cumprindo o seu dever. A maneira foi que havia para ele cumprir o seu dever era aquela. Ele morreu cumprindo o dever, ele não simplesmente olhou para si e falou, eu não presto, eu vou tirar a minha vida. Ele não fez isso. Ele não começou a ter pensamentos depressivos, ele pensou, centrados nele, né, egoístas. Ele pensou, olha, eu não cumpri o meu chamado em toda a minha vida, então agora sim, eu me ajudo a cumpri-lo, neste momento ainda que seja dando a minha própria vida. E ele derrubou, e por mais que não esteja escrito os Atos, Sansão também está lá em Hebreus, perto de Raabe, lá também nos textos. Ou seja, Raabe, ela se arriscou muito fazendo isso. Os estrangeiros poderiam sair e não cumprir sua promessa também. Exato. Então, havia duas possibilidades. Ou descobriam e ela morria, ou eles vinham destruir como traidor ou... Então, eu vejo nisso, né, somado ao fato do desconhecimento de Raabe quanto a isso, quanto à questão da mentira, que Deus realmente não levaria em nada em conta esse aspecto para ela. Isso não afetaria nem um pouco a sua fé. Pelo contrário, não tendo ela esse conhecimento, isso foi o que manifestou a sua fé. Exato, porque assim, imagina uma criança demonstrando uma atitude madura. Você não espera de uma criança uma atitude madura, você espera de uma criança uma atitude infantil, imatura. Mas Raabe, espiritualmente, ali ela nasceu de novo porque ela aceitou, vamos dizer ali que a partir do momento que ela aceitou o Deus de Israel na vida dela, reconheceu de fato a soberania divina, ela teve de fato ali um novo nascimento, ela passou a se unir pela fé ao povo de Israel. Mas ela era uma criança espiritual. E o que você espera de uma criança espiritual? Imaturidade. Ela poderia ter agido de uma maneira diferente para alcançar o fim, que seria a proteção dos espias? Certamente. Mas o que você espera de uma pessoa que é um bebezinho espiritual, que traz na sua vida, por ser prostituta, por ter se prostituído, quem sabe dezenas, centenas, milhares de vezes, o que ela tinha moralmente? Uma corrupção de tendências herdadas, tendências cultivadas. Então, qual que era a atitude que se esperava de uma pessoa que estava envolvida, imersa num ambiente imoral, promíscuo, corrupto? Então, o ponto é esse, foi de fato a fé dela na promessa, a fé dela no Deus de Israel, e não em si ao comportamento usado para demonstrar isso. Então, a gente tem que levar o contexto em consideração, sem dúvidas. E o autor apresenta isso, né? Quero ler... É um breve parágrafo que diz assim: em meio a uma cultura, na lição de segunda, em meio a uma cultura decadente e corrupta, e ao próprio estilo de vida pecaminoso de Raabe, Deus, em sua graça, viu uma centelha de fé por meio da qual ele poderia salvá-la. O Senhor usou o que era bom em Raabe, o que era a fé nele e a escolha de pertencer ao seu povo, mas nunca provou tudo o que ela fez. Deus valorizou Raabe por sua coragem excepcional, que é o que o Moses bem comentou, a vida dela estava em risco, por sua fé corajosa, por ser uma agente de salvação e por escolher o Deus de Israel. Amém. Isso realmente foi... Uhum. E a fé dela está aí, por isso que ela está lá em Hebreus, né? E na verdade ela também aparece em Tiago 2,25. Uhum. Porque aí aparece um outro aspecto que parece estar até meio batido pela gente aqui, né? Mas na verdade isso é um ponto que é muito importante. Vamos ler, eu acho que é interessante a gente ler esse texto de Tiago 2,25 também, Moses. Vamos ler lá, Tiago 2,25. Tiago 2 traz um contexto inteiro só sobre isso. Algumas pessoas têm medo deste livro, né? Tiago, principalmente desse contexto. Por medo de entender errado a relação entre fé e obras. Hebreus capítulo 2, verso 25. Diz assim: de igual modo, não foi também Raabe, a prostituta, justificada pelas obras quando recebeu os mensageiros e os enviou para outro caminho? Mas como assim? Foi justificada pelas obras? A justificação não é pela fé, agora pelas obras? E para quem chegou, vamos supor que você entrou agora no vídeo e só viu isso, ela mentiu e foi justificada pela mentira? Obviamente não, nós já explicamos a questão da mentira, mas como assim justificada pelas obras? É possível ser justificado pelas obras da lei? Não, não é possível. Mas o verso 26 explica tudo. Mas eu quero complementar. É possível ser justificado diante de Deus pelas obras da lei? A resposta é não. Mas é possível ser justificado pela fé sem as obras da lei? Também não. Por quê? Exatamente. Porque, na verdade, está até mais atrás. Primeiro você perguntou, é possível ser justificado pela fé através das obras da lei? Através, essa palavra é chave.
Eu sou justificado através das obras? Não, Uhum. isso não é possível. Mas sem as obras da lei, eu também não sou justificado pela fé. Por quê? Exatamente. Porque a fé não existe. Sem obras. Verso 26. Uhum. Assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras é morta. Então isso não é um chamado A às obras. salvação pelas Isso obras. não é chamado nem às obras, é um chamado à fé. E a fé Uhum. automaticamente tem que fazer obras. Se não Exatamente. tem, cadê? Como é que a sua fé tem que ser visível? Essa é a O realidade. próprio texto de Gênesis deixa isso bem claro desde o início. Gênesis é o livro inicial, primordial das Sagradas Escrituras, o primeiro livro é, provavelmente a ser escrito depois. Primeiramente, provavelmente foi Jó, né? É Depois possível. Gênesis, enfim, a Seria gente não possível. sabe a sequência ao certo, mas Gênesis, nesse livro primordial, já deixa bem claro que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ele creu no quê? Na promessa que Deus havia feito a ele, mas o fato dele ter crido fez com que ele fizesse o quê? Saísse da casa da sua parentela e agisse. E Tiago fala isso Verso claramente 21. também. Uhum. Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras quando ofereceu Isaque, seu filho, sobre o altar? Exatamente. Então, nós temos que entender que a genuína fé leva às obras, o genuíno reavivamento leva à reforma, a genuína justificação pela fé vai levar à santificação pela fé. Não tem como eu escolher uma coisa ou outra, é fé ou obras. Não, é fé e Tudo junto. obras. Obviamente não somos justificados por aquilo que fazemos, mas se cremos naquilo que Cristo fez por nós e naquilo que Ele quer fazer em nós, a minha vida deve demonstrar uma mudança radical. Uma mudança radical de escolha, de conduta, de pensamentos, de planos, de desejos. Uma mudança radical, como foi o caso de Raabe. Ela era uma mulher que vivia na promiscuidade e, mediante a fé, a mudança de vida dela foi radical. Ela saiu de um contexto de Jericó para fazer agora parte do povo de Israel juntamente com a sua família e abandonar, obviamente, a prostituição, porque ela teve que mudar de emprego, Tanto é que não é? ela se Ela teve que casou. mudar, exatamente. Ela se casou e foi Com Salmão, foi mãe de um de dos... Boaz. Exato, foi uma avó de... Foi ali perto de Davi, né? Uma antecessora de Davi no final de Exatamente. Jesus. Então, se você colocar Raabe, mãe de Boaz, que vai ser da descendência, da ascendência de Davi, da ascendência de Jesus, a mudança é radical na vida de Raabe. Então, imagina, eu creio, mas vou continuar na prostituição, não faz sentido. Então, a fé, de fato, ela deve sempre caminhar com as obras. Esses dias, moço, foi um pesar no meu coração. Eu assisti um pastor, nem quero falar, não quero expor nada, mas foi um vídeo assim muito muito triste, né? Ele disse com todas as letras que nós não podemos vencer o pecado. Eu fico imaginando os dois espias chegando para Rabi e falando assim: Rabi, você crê? Mas olha, você não vai conseguir vencer sua prostituição, você vai continuar sempre uma prostituta. Jericó, esquece, vai ser destruída junto com você e acabou, você não tem como. Não faz sentido a gente pregar o Os evangelho e espias sustentar essa voltando para Josué frase. e falando: Josué, olha, É, cancela esse não negócio, dá é para impossível. vencer os cananeus. Eu não consigo entender que evangelho é esse que muitas pessoas estão querendo pregar, queridos. O evangelho ele está sempre ligado a uma mensagem de sim. Em Cristo é possível vencer o pecado. Em Cristo, com Cristo, por Cristo. Se eu chego para um alcoólatra e falo, olha, você não consegue vencer o alcoolismo, você não consegue. Mas não, vamos supor, as drogas eu consigo, mas o egoísmo eu não consigo, o orgulho eu não consigo. Que É uma loucura droga que mais evangelho forte. é esse? É um evangelho que está destituído de poder transformador. O evangelho é o poder para a salvação daquele que crê. Amém. Romanos 1,16. O evangelho é o poder de Deus. Nós não devemos esquecer disso. E o poder de Deus, claramente, ele é manifesto aqui também no livro de Josué, libertando, salvando, Amém. cumprindo as promessas. E ele vai cumprir tudo isso na sua vida também, em nome de Jesus. Amém. Eu diria que as obras são o resultado inevitável da genuína fé em Cristo. Exatamente. Então, a lição de segunda, maravilhosa. Vamos avançar aqui para a terça, comentamos bem, e é a continuação da lição de segunda-feira, e vem falando a respeito desse compromisso que foi traçado entre Raabe e os dois espias. Que compromisso que foi esse? Quais são os paralelos aí que a gente pode traçar entre esse compromisso e a Páscoa, né? Porque a lição traz esse paralelo aqui impressionante. Sim, só repetindo um pouquinho o que já foi falado anteriormente com relação à salvação de Raabe. Os cananeus, a maioria deles já estava além do alcance da salvação de Deus. Mas assim como em algum momento nós cremos que os judeus deixaram de ser a igreja representativa de Deus, mas individualmente todos eles podem
aceitar e receber a salvação em Cristo Jesus, a mesma coisa era com eles. Como povos, eles estavam condenados, mas como indivíduos, eles tinham a chance de aceitar o Exatamente. pacto. Amém. E isso foi o que aconteceu com Raabe. Ela participou da misericórdia de Deus da mesma maneira que os israelitas. Ela fez um pacto com o povo de Deus, assim como o próprio povo havia feito um pacto com Deus. Aham. Isso é bem bonito de se ver. É Ela verdade. fez um pacto de sangue. Uhum. Como assim? A gente viu lá quando o povo, representado pelos seus líderes no Monte Sinai, fez um pacto de sangue. Você lembra, pastor, que foi sacrificado um cordeiro Uhum. e o sangue foi aspergido sobre o povo e sobre o altar. Aham. O povo significando a parte do Do povo povo. e ali o altar a parte de Deus. Uhum. Basicamente, quem não cumprir a parte, paga com o sangue. Uhum. E agora foi feito, embora sem aspersão de sangue, o mesmo tipo de pacto. Uhum. Então, o que Mas nós temos a cor aqui, né? A cor Isso, nós vamos chegar lá. vermelha, né? Aham. Vamos chegar lá, mas olha só o que está aqui. Vamos ler aqui como foi feito esse pacto. Ela pediu, verso 12: Por isso então, rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrareis bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro. E ela pede a conservação dela, da sua família, e os homens responderam no verso 14: A nossa vida pela sua vida. Ou seja, isso aqui é um pacto de sangue. É uma aliança. É uma isso aqui. aliança que se pagaria com a vida. Se os homens não cumprissem a sua parte, o que eles estavam Eles deveriam pedindo ser sobre si? mortos. Uhum. Embora Raabe não pudesse fazer, estava diante de Deus sendo feito É isso. verdade. Uhum. Então eles poderiam ser mortos. E haveria, agora eu até diria comparar isso aqui ainda mais com a questão lá do próprio Egito. Essa questão que você falou da cor vermelha. Uhum. Porque no Egito houve uma destruição dos primogênitos, né? E aqui haveria uma destruição dos ímpios. Uhum. E assim como lá no Egito os primogênitos foram salvos pelo sangue nos umbrais da porta, aqui ela foi salva por aquele símbolo vermelho que também representaria o sangue. Que está na aqui no sua verso janela. 18. Eis que, Exatamente. quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. Olha só que interessante isso, né? Por onde ela proporcionou para eles o livramento, seria naquele mesmo lugar do livramento que ela deveria colocar o cordão. Isso é muito significativo. E recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos e a toda a família de teu pai. Ou seja, se ela não cumprisse a parte dela, que seria não entregá-los, não entregar os planos, não receber, acolher a sua família, não colocar o cordão vermelho no mesmo local, né, na janela, então assim Deus... como o povo de Israel lá no Egito. Exatamente. Eles tinham que fazer todo o processo para ser salvos. Eles tinham que separar o cordeiro, fazer a aspersão do sangue nas portas, entrar todo mundo em casa. Se tivesse alguém fora, teria morrido. Se não tivessem passado o sangue do cordeiro, teria acontecido a mesma coisa. E se não tivessem observado tudo conforme foi planejado por Deus, né? Exatamente. Então esse é o paralelo e a ênfase é o que a gente já falou na segunda e seria interessante repetir, porque eu acho que é um ponto muito atacado no mundo evangélico, protestante, até infelizmente dentro do adventismo existe uma controvérsia a respeito disso, da relação entre fé e obras. A gente já leu lá o texto de Tiago, mas a lição aqui de terça dá essa ênfase, porque Raabe creu, mas ela agiu de acordo com a sua crença. Então ela fez a parte dela. Fazer a parte não é mérito dela. É isso que a gente tem que entender. Eu espero que depois dessas lições, cada um dos que estão assistindo consiga deixar. Porque a gente fala tanto claro. isso, né, moço? Mas tem que falar, porque essa é a ênfase a respeito da mensagem que deve ser levada para todo mundo, a respeito do que Jesus fez por nós e quer fazer em nós, de que a nossa parte a ser desempenhada, ela não é meritória. Vou dar um exemplo aqui, um casamento, né? E chega lá o noivo que te convida e te dá o terno e fala, ó, moço, chega lá no casamento, vai ser 10 da manhã no dia tal. Daí você chega lá com a roupa no horário certo e fica pensando que você tem mérito algum ali do casamento, da cerimônia. O mérito foi o convite que você recebeu. Não porque você merecia, mas exato, o casamento é dele, o convite é dele, a celebração é dele, é tudo dele. Agora você tem que fazer a sua parte, você tem que vestir a roupa, chegar lá no horário adequado. Então essa questão que a gente enfatiza, não de contribuição, você não está contribuindo, você está cooperando. Deus opera, o homem coopera. A fé, ela não tem mérito, mas é um instrumento dado por Deus para você agir de acordo com aquilo. E a Bíblia é forrada de exemplos a respeito disso, e temos aqui o exemplo de Raabe. Deus demonstrando, então, a lição traz essa palavra que aparece aqui em Josué 2,12,
misericórdia, né? Que é a palavra hesed, talvez seja essa pronúncia correta. E o autor traz a amplitude dessa palavra que transmite a ideia de fidelidade, misericórdia, benevolência, de bondade, e é isso que Raabe fala em relação a eles, né? Que demonstrasse em relação a ela essa misericórdia, essa benevolência. E mais para frente traz o texto de Ellen White aqui de Patriarcas e Profetas, página 232. Lê para a gente, Mose, que diz aí no penúltimo parágrafo. Diz assim: pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem conscientizar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Embora apenas Cristo possa nos remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. O ser humano é salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve ser demonstrada pelas obras. Mais claro do que isso, só dois disso, né? Como a gente diz. Então essa deve ser a ênfase que em nome de Jesus você deve ter na sua vida, lá na unidade da Escola Sabatina, quer seja como aluno ou professor, dê essa ênfase. Esse toque da trombeta precisa ser dado corretamente. Por isso que a gente vê muitas vezes vidas espirituais fracassadas, que são pessoas que creem, são pessoas que querem ser cristãs, mas creem e morrem no crer. Que querem ser, mas morrem no querem. Não avançam para o ser, para de fato consumarem aquilo como Raabe fez. Ela creu e ela agiu, e isso de fato lhe foi imputado por justiça, e ela e toda a sua casa, a família foram salvos. Amém. E uma outra coisa, uma curiosidade sobre como Raabe foi salvo, eu achei interessante. Olha só o verso 15. Uhum. Então, capítulo 2, verso 15. Ela os desceu por uma corda através da janela, pois sua casa ficava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Ou seja, ela morava no muro. Uhum. Agora o verso 20. É porque provavelmente a cidade de Jericó tinha camadas de muro, né? Exato. Uhum. 2,15 e 6,20 agora. 6, que foi 20. quando houve a derrota. Uhum. Olha só o que aconteceu. Assim o povo gritou, e quando os sacerdotes sopraram as trombetas, sucedeu que, quando o povo ouviu o som da trombeta, o povo gritou com um grande brado, e o muro caiu quanto? Olha no verso aí, quanto que diz que o muro caiu? Caiu abaixo. Caiu abaixo aí, tá dizendo? Aqui tá dizendo, o muro caiu completamente. De forma que o povo subiu para a cidade, cada homem direto à sua frente, e tomaram a cidade. Ou seja, é como se o muro, não sei se foi para dentro ou para fora, mas como se, pum, caiu tudo. Mas o muro, normalmente, ele caía para dentro na guerra, agora ele caiu para fora. Significa isso, até na arqueologia mostra que os muros de Jericó, de uma maneira sobrenatural, porque foi o agir de Deus, porque numa batalha, se você tem um povo atacando, o muro cai para dentro. Mas como que o muro cai de dentro para fora? Foi assim que caíram as muralhas de Jericó, caíram para fora. Mas o que foi preservado, né? Justamente, pelo menos uma coluninha daquele muro. Que é a imagem da lição, exatamente, uma coluninha ali. Exato, porque ela morava no muro. Ela não morava dentro da cidade, era no muro. Uhum. E justamente aquilo que sobreviveu foi o lugar dela, porque aqui está dizendo que caiu completamente. Ou seja, imagina, tudo caindo e ficando a coluna em pé. Somente Raabe sendo salva. Foi um milagre. Maravilhosa, de louvado seja Deus por ela isso. Não poderia ter feito isso por ela mesma, né? Deus fez o que ela não podia fazer. Exato, ela fez só a parte dela, né? Que não tem mérito nenhum. É Deus quem salva, é Deus quem peleja, é Deus quem nos perdoa e nos dá poder para vivermos uma nova vida. Amém. Vamos avançar. A lição também traz a história na quarta-feira agora dos gibeonitas. Vai pular um pouco, né? Aqui a gente tem a conquista de Jericó, nós temos daí o contexto de Acã, daí tem a conquista de Ai, primeiramente uma derrota por causa do pecado de Acã e depois uma vitória. Mas daí a gente tem o relato dos gibeonitas, que a lição vem pulando. Por que pulando? Porque no livro de Josué nós temos esses dois principais relatos, né, de pessoas de Canaã, os cananeus Raabe e os gibeonitas que aceitaram fazer parte ali do povo de Deus, por mais que demonstraram atitudes diferentes. Raabe usou da mentira, mas demonstrou fé. Os gibeonitas também usaram da mentira, mas foi uma coisa um pouco mais arquitetada. Olha a diferença, né? Ela mentiu para salvar eles.
Claro que no fim ela seria salva, mas ela pôs muito mais em risco do que os gibeonitas. Os Exatamente. gibeonitas fizeram eles jurarem só para salvar a própria pele. Eles mentiram para se salvar, né? Exato. Mas foi uma coisa mais elaborada. E a lição vem trabalhando esse aspecto, por mais que pulou, teve esse lapso, mas porque o tema, o contexto, ele é semelhante. Então a lição de quarta tem como título aqui Valores Conflitantes, e traz o texto lá de Josué 9, do versículo 1 ao versículo 20, que vem trazendo essa questão aí dos gibeonitas. Quem que eram os gibeonitas? Eles eram heveus, ou seja, eles eram ali dos cananeus, e Gibeão era uma das cidades dos gibeonitas, dentre outras cidades, que diz aqui, versículo 17 do capítulo 9, Gibeon, e Sefira, e Beerote, e Kiriate Jearim, que eram cidades gibeonitas. E no versículo 7 diz isso muito claro, né, que eram heveus. E qual que foi o estratagema, qual que foi, como que seria a palavra? Estratagema mesmo. Qual foi o estratagema que eles elaboraram para enganar ali o povo de Israel? Só para contextualizar um pouquinho, é importante nós nos atermos ao fato de que os heveus, dos quais pertencia a cidade de Gibeon, eles estavam condenados assim como as outras nações ali. Eles estavam sob a condenação de que eles também seriam destruídos. Eles sabiam disso. E olha o que Raabe disse no verso 9, vou ler mais uma vez, do capítulo 2 ainda. Uhum. Ela disse aos homens, eu sei que o Senhor vos deu a terra e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vós. Ou seja, não eram só os de Jericó. Todos os cananeus ali. Todos ali tinham medo já. E inclusive aqui entre eles estão os gibeonitas. O próprio verso 24 do capítulo 9 diz a mesma coisa. Quando eles finalmente foram descobertos, né? Eu estou indo de trás para frente na história. Sim. Diz assim, verso 24. Eles responderam a Josué e disseram, porque com certeza foi dito aos teus servos, como o Senhor teu Deus ordenou ao seu servo Moisés, que daria a vós toda a terra, e que vós destruísseis todos os habitantes da terra diante de vós. Por isso ficamos tão temerosos pelas nossas vidas, por causa de vós, e fizemos isto. E aí eles estão explicando o que fizeram, mas o fato é que eles estão dizendo, nós sabíamos que estávamos condenados à morte, então nós tivemos que recorrer a algo. Mas como é que algo foi esse? Por que funcionou? Porque eles não foram mortos realmente, né? Mas por que deu certo? Vamos lá. Vamos ler aqui, deixa eu ver uns versos aqui, só para a gente não ler muita coisa. Vamos ler Deuteronômio. Deuteronômio 20, 10 a 18. Acho que isso está até na lição, né? Exatamente, está sim, que é o ponto em relação ao trato do povo de Israel com as nações vizinhas. Como que eles deveriam tratar as nações vizinhas de Canaã e como que eles deveriam tratar as nações de Canaã. As nações de Canaã deveriam ser todas eliminadas. Mas e as nações vizinhas? Seria da mesma forma ou não? Esse é o ponto de Deuteronômio 20, isso. Do 10 a 18. O pastor já resumiu basicamente o que diz lá, né? Fala do verso 10 até o verso 15 sobre como o povo de Israel deveria tratar as cidades que estão longe. Para quem não tem a Bíblia em casa, eu vou ler alguns versos aqui. Verso 10. Quando chegares a uma cidade para pelejar contra ela, proclamar-lhes paz. Ou seja, se eles quisessem guerrear contra alguma terra, alguma nação, eles deveriam fazer isso primeiro, antes de atacar. Mas o verso 15 diz assim, assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, e que não forem dessas nações. E entre o 10 e o 15 vem falando como que eles deveriam tratar. Nem tudo deveria ser destruído, eles poderiam preservar as mulheres poderiam ser preservadas, tomar despojo disso, daquilo. Tudo. Mas o verso 15 diz, assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, e que não forem das cidades dessas nações. Mas das cidades desses povos, os cananeus, que o Senhor teu Deus te der como herança, não deixarás com vida nada que respire, mas as destruirás completamente, isto é, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, aos heveus e os jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou. E o verso 18 diz, para quê? Para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram a seus deuses e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Ou seja, que não contaminasse Israel com toda aquela idolatria e perversão. Exato. E é interessante como os gibeonitas sabiam de tudo isso, né? Os gibeonitas parece que eles tinham lido isso aqui, porque o jeito que eles atuaram aqui depois foi aproveitando essa brecha. O que eles fizeram? Já que os de longe pode, vamos nos disfarçar de viajantes que estão como somos de longe viajando, né? E pegaram pão mofado, rasgaram as roupas, sandália gasta e vieram
andando como se estivessem viajando há muito tempo para encontrar o povo de Israel e fazer um pacto com eles. Só que a cidade deles estava a cerca de 3 dias de onde Josué estava, ou seja, não daria tempo do pão mofar, a estragar sandália toda a roupa. desgastar, estragar toda a roupa. Exato, ou seja, era perto, mas eles fizeram parecer que fosse longe para que Israel então pudesse fazer um pacto com eles e não destruí-los. Eles vieram como quem reconhecia o Deus de Israel, o povo de Israel. Isso está aqui a maneira como eles falam, né? Em todo o capítulo 9 aqui. Isso, verso 6 diz: Nós viemos de uma nação distante, agora fazia um pacto conosco. E os homens de Israel ainda suspeitaram. Os homens de Israel disseram aos heveus: Porventura habiteis no meio de nós, como pois faremos um pacto convosco? Mas aí eles disseram: Somos teus servos. E Josué disse: Quem sois vós e de onde vindes? Aí eles mentem aqui, né? Falam que... Verso 9 até é interessante, é um reconhecimento de Deus. Verso 9 diz: verdade. Teus servos vieram de uma nação muito distante por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos da sua fama e de tudo que ele fez no Egito. Ou seja, vieram como quem queria aceitar a Deus, ao Deus de Israel. Mas a partir daí eles já começaram a mentir, né? Na verdade, no próprio começo do verso já tem uma mentira, dizendo que era de uma nação distante. E o resultado está... Eu acho que é no verso 14 que deixa isso bem claro, né? Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E aí vem toda a descoberta a respeito deles, que de fato eles não eram distantes, eles eram ali os heveus. Que coisa tremenda, né? A lição ela vem trazendo destaque aqui a respeito da falha de Josué, da falha dos príncipes, porque essa era uma questão muito importante, porque por mais que os gibeonitas tivessem demonstrado humildade, que eles queriam fazer parte, serem preservados como povo e fazerem parte desta aliança, aceitarem o Deus de Israel, você não muda de comportamento assim da noite para o dia, no sentido dos gibeonitas, por mais que depois serviram, e diz aqui no versículo 27 do capítulo 9, e naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Então, por mais que de fato eles serviram como rachadores de lenha e servos mesmo, naquilo que lhes foi atribuído, não tem como nesse contato não ter havido da parte do povo de Israel alguma assimilação da idolatria, alguma assimilação de algum mau comportamento. Então teve de fato prejuízo, mas eles tinham que honrar agora a promessa que eles haviam feito, o acordo de paz, a aliança que eles haviam feito. Mas o porquê Josué não procurou ao Senhor? Este é o ponto, né? Ele como líder, por que os príncipes não buscaram ao Senhor? E sabe, irmãos, na nossa vida, eu gosto sempre de trazer essas lições, porque senão fica muito distante a lição, né? Muitas vezes temos decisões muito importantes para tomarmos na nossa vida. Com quem nós vamos casar, com aquilo que iremos trabalhar, sonhos e desejos da vida, planos, muitas vezes viagens, escolhas pontuais, se eu faço isso, eu faço aquilo, e ficamos pensando, como que eu posso saber se eu devo ir por aqui ou por ali? É o questionamento, eu acho que a gente faz quase todo dia ou toda semana em relação a decisões importantes que temos que tomar. O ponto é o seguinte: você está procurando a Deus sinceramente para que o Senhor te guie, te conduza? Porque esses dias lá em casa, meu filho fez um negócio, ele fez lá o que ele achou que tinha que fazer, e depois ele veio perguntar para mim: papai, eu posso fazer isso? Eu olhei e falei: filho, mas por que você está perguntando para mim depois de ter feito? Foi a mesma situação aqui, né? E outro dia o meu outro filho fez a mesma coisa. Foi lá, fez, e depois chegou para mim e falou: papai, posso fazer? Mas eu falei: mas você já não fez? O que adianta perguntar para mim agora? Que foi o mesmo contexto aqui agora, né? Vocês já fizeram? O que agora vai até o fim com essa promessa, né? Com essa aliança. O que deveria acontecer? Eles deveriam honrar o que eles deveriam ter, o que eles fizeram. Esse erro aconteceu 2 vezes no livro de Josué, né? Um deles foi também na luta contra Ai. Eles sofreram uma derrota desnecessária, primeiro, porque é verdade. Confiaram na sua própria força. Esse foi o problema com Ai. Porque por mais que o pecado foi de Acã,
A atitude de Israel mostrou em quem que eles estavam confiando. No poder deles, né? Um Exato. povinho pequeno, eles são Exato, eles não pequenininhos. tá escrito lá, não tá escrito que eles consultaram o Senhor, tá dizendo que eles voltaram e falaram, olha, não manda todo mundo não, que a cidade é muito pequena, manda uns 3.000 ali que é suficiente. O Exatamente. que aconteceu foi uma derrota vergonhosa, a qual Deus permitiu para que eles despertassem. E aqui, mais uma vez, o homem comete pecado. Josué é um grande líder, e isso aqui é interessante, pastor. Isso aqui é algo que, não que eu gosto de ver, porque ninguém gosta de ver o erro. O erro, né? A exposição da falha mesmo. Isso, mas eu gosto porque isso me aproxima mais também desses homens. É verdade. Porque às vezes nós olhamos para os grandes homens da Bíblia e nos comparamos e pensamos, nossa, É muito distante. é muito longe. Né? Mas Ellen White diz assim, no começo do capítulo que fala sobre a queda de Davi do Patriarcas e Profetas, eu acho que eu já citei. A Bíblia reserva pouco espaço para narrar as virtudes do ser humano. A Bíblia tem o propósito de exaltar a Deus e rebaixar o ser humano. Amém. Ou seja, o orgulho do homem. Exatamente. Então, quando nós olhamos para isso aqui, não devemos pensar, nossa, Josué errou. Mas claro, ele era um homem, assim como você e eu. E o sucesso de Josué estaria totalmente ligado com a conexão dele com Deus. Se separou, vai errar. É isso que a Bíblia vem nos mostrar. Exatamente. Esse é o propósito de Deus. Eu gostei da frase da lição aqui que diz: o dever fundamental de um líder de Israel, bem como de qualquer líder cristão, você líder da sua casa, você líder na igreja, você líder onde quer que seja, numa empresa, é buscar a vontade de Deus. Essa é a função do líder, porque nós temos um líder dos líderes, e este líder está disposto a te guiar para que você tenha uma liderança bem-sucedida. Então, se Josué tivesse buscado a Deus, não que Deus teria falado, extermine os gibeonitas, porque eles demonstraram a mesma fé de Raabe, mas talvez teria sido de outra forma. Que forma seria? Não sei, mas teria sido de outra forma, provavelmente. E eu não terminei de responder como que eu posso saber se é por este caminho ou por aquele. Primeiramente, busque a Deus, e Ele vai falar contigo na palavra dEle, Ele vai falar com você pelas impressões que o Espírito Santo vai dar ao seu coração, e pela providência de uma porta se fechando, outra se abrindo. Porque quando é a vontade de Deus, as portas se escancaram. Ele vai fechar portas, ele vai abrir portas e vai deixar muito claro qual que é a vontade dele para a sua vida. Então ele vai falar contigo pela palavra, o Espírito Santo vai impressionar seu coração e a providência de Deus vai se revelar na sua vida também. Amém. Essa ideia que o pastor colocou, tem um texto de mensagem aos jovens que traz essa ideia, né? Exatamente. Não tem o texto aqui, mas um detalhe importante, porque isso aqui é algo que tem sido muito forte nos nossos dias, e é perigoso. Primeiro fator, existem 3 fatores pelos quais Deus se comunica com o ser humano. Primeiro, a Bíblia. Esse aqui é o básico. Se na Bíblia está apoiando o que você faz, é um bom sinal, é um bom primeiro passo. É verdade. A partir daí você precisa ir para a segunda. Está de acordo, né? Está em harmonia. Isso, a partir daí você precisa ir para a segunda, que é o quê? As circunstâncias providenciais. Então, primeiro a Bíblia, depois as circunstâncias providenciais. E depois, em terceiro lugar, a impressão do Espírito Santo. E por que em terceiro? Porque o coração é enganoso. Exatamente. Moço. Em questão de relacionamentos, por exemplo, quantas vezes a pessoa fica totalmente cega e segue a impressão do Espírito? Ah, não, mas é ela. Deus está me mostrando. Gente, é perigoso nós dizemos que Deus está mostrando algo que eu estou vendo, né? Isso é algo perigoso. Quantas vezes Deus não é colocado em problemas por causa de situações assim, né? Exato. Aí dá errado depois, a culpa era de Deus que mostrou. Primeiro, aqui. Se não bateu aqui, nem vai pro segundo. Não adianta perder tempo. Exatamente. Se bateu aqui, no segundo... Dá espaço para a providência. Aí a providência tá difícil, não adianta você achar que a impressão do Espírito Santo também é tudo. Então, eu tô pensando em alguém para me casar, vou usar o mesmo exemplo. De acordo com a Bíblia, estamos na mesma fé, na mesma crença, somos compatíveis. E aí ele mora nos Estados Unidos e eu moro no Japão. E a gente nunca viaja, a gente fica só lá. A gente vai se encontrar pela primeira vez. Muitas vezes os pais não aprovam o relacionamento, um monte de coisa assim, conflitante, tudo é... Só que se você já pula e segue para a impressão do Espírito Santo, o seu próprio Espírito vai te fazer pensar que é o Espírito Santo. E vai começar a falar um monte de coisa. É verdade. Ou seja, existe essa ordem por alguma razão, né? Primeiramente, o maior peso de tudo, a palavra revelada, que é o claro, ninguém vai mudar essas letras aqui. As circunstâncias Deus molda. E o Espírito Santo, somente depois dessas duas coisas, ele vai poder realmente ter valor. Vai te dar paz quando você estiver trilhando o caminho de Deus. Muito bom, excelente mesmo. E avançando aqui para o final da lição, mas antes de entrarmos na quinta-feira, está gostando deste conteúdo? Deixa seu like, compartilhe nas suas redes sociais, deixa aqui nos comentários também seus pedidos, agradecimentos, um comentário pertinente da lição.
eu tenho assim, quando eu leio os comentários, eu louvo a Deus, porque temos sido apenas instrumentos nas mãos de Deus, somos canais aqui, nada é nosso, a Bíblia não é nossa, a lição não é nossa, a gente apenas espera ser instrumentos nas mãos de Deus para falar o seu coração e para que você compartilhe e seja uma bênção na vida de outras pessoas também. Então vamos aqui para o fim da lição, na lição de quinta. Na sexta-feira vem trazendo textos complementares, perguntas que algumas já trabalhamos durante a lição. Vamos terminar aqui então na quinta-feira, que tem como título Graça Surpreendente, que ainda está no contexto dos gibeonitas. Em relação agora, o povo de Israel tem que cumprir a aliança. Eles foram descobertos que eles não eram uma nação distante, que eles eram uma nação próxima. E qual que foi agora a conduta de Josué e os príncipes, os líderes ali, para com os gibeonitas? O que eles falaram? Está mais para o final aí do capítulo 9, né? Do verso 21 ao verso 27. Sim. Foi dado a eles, então, primeiramente, a vida deles foi dada como despojo, podemos dizer dessa maneira. Né? Se eles seriam destruídos, agora eles não seriam mais, realmente, pelo juramento que foi feito. O povo até murmurou contra eles. Como é que vocês fizeram isso e só fecharam um acordo com um povo desconhecido sem consultar o Senhor? Mas, na verdade, a reclamação foi: como é que nós vamos deixar eles viver se Deus mandou a gente destruir todos? Exatamente. O povo falou: nós fizemos um juramento, não podemos voltar atrás. Mas isso nós lhes faremos, verso 20. Deixá-los-emos viver, para que a ira não nos sobrevenha por causa do juramento que fizemos. Que vivam eles, verso 21, mas que sejam cortadores de madeira e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam prometido. Então eles teriam agora um trabalho servil, que talvez não precisariam ter vivido dessa maneira, né? Mas eu particularmente creio que Deus sabe o que faz em todas as situações. Nós não sabemos como teria sido também caso houvesse tido simplesmente uma amizade entre eles, com o povo tendo a mesma liberdade de seguir os seus deuses que tinha antes. Entendeu? É algo perigoso nós vermos isso. Né? Aqui eles foram totalmente subjugados no sentido de que agora eles só vão fazer o que o povo de Deus mandar. É porque assim, onde a gente vê uma possibilidade, Deus vê mais de 1000, né? A gente não consegue enxergar outras, mas Deus teria 1000 soluções que não... É verdade. Então, mas eu também é a nossa limitação humana mesmo. Mas eu também creio, e vou mostrar por quê, que como não houve nenhuma repreensão de Deus também para eles aqui, houve apenas essa observação como que não devemos fazer as coisas sem consultar a Deus. Observação, mas não houve um juízo de Deus sobre o povo, nem sobre nenhuma repreensão. Nem sobre o povo de Israel, nem sobre os gibeonitas. Tem aqui no versículo 23 a palavra malditos, que dá a entender que o fato deles agora terem que servir o povo de Israel como rachadores de lenha, e aqueles que fossem sempre, diz a respeito de água, né? Retiradores de água. Retiradores de água. Ou seja, provavelmente seriam aqueles que deveriam cavar poços e... Ou seja, eles deveriam estar essa situação toda. Essa seria a vida deles agora. Diz aqui o verso 23, agora pois, Josué falando para eles, né? Assim como vocês nos enganaram por causa disso tudo, agora pois sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Ou seja, vocês... Mas que maldição é essa, né? De servir a Deus agora na sua casa. Então tem esse ponto todo, assim, que, de fato, a atitude deles foi errada, mas, querendo ou não, a vida deles foi preservada, a genealogia deles foi preservada. Servir a Deus neste contexto de não ter toda aquela liberdade que o povo de Israel gozaria, mas eles estariam vivendo uma vida de serviço que, no fim, não seria uma maldição, mas seria uma bênção. Morrer e ser destruído ou viver sendo servo da casa de Deus. Então, de fato, é a graça de Deus aqui, assim como sobre a vida de Raabe, que faz parte da ascendência de Cristo, nós temos os gibeonitas que, diante de toda essa enganação, agora eles tiveram o privilégio de serem servos. Sim, e um outro fator que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte: embora nós não devamos rebaixar o padrão de perfeição, que é Cristo, ou seja, quanto mais baixo o padrão de perfeição, mais baixo nós baixamos também. Nós nunca vamos ser exatamente como Cristo foi, mas nós devemos estar ali, agarrados nele para estar, pelo menos, mais próximos possível daquilo que ele foi, né, daquilo que ele era. Mas poderá ser que muitas vezes nós falhemos nesse caminho, nessa tentativa. Nós estamos dizendo aqui, falando sobre a questão das obras, mas nós não estamos dizendo que quer dizer que nós não vamos errar. Salomão disse assim: não há homem que não peque. Depois Paulo fala: não há um justo, nenhum sequer. Claro, aqueles que não foram justificados, né?
Mas o fato é, o ser humano é um ser falho, pode cometer erros. E olhem só esse texto aqui, eu acho que nós temos que ter muito entendimento, pedir a Deus que nos dê sabedoria para ler esse texto, mas escute só isso aqui. Haveis errado? Não permitais que isso vos desanime. O Senhor pode permitir-vos cometer pequenos erros para vos livrar de cometerdes erros maiores. Ide a Jesus, pedi-lhe perdão e então crede que ele o faz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Que texto tremendo. Ou seja, esse mesmo, qual a maior tentativa de Satanás para nós? O que Satanás mais gostaria que nós fizéssemos? E que mais quer? E que está tentando fazer com você, está comigo, com o pastor? A maior arma dele hoje é o desânimo. Uma pessoa, um cristão desanimado, ele não consegue. Infrutífero. É como se nós fôssemos espias desanimados. Imagina, os espias desanimados, nós vimos o que aconteceu com eles lá no começo. Contamina as pessoas ao seu redor. Exato, então o que ele mais quer é que nós nos desanimemos. Então, cada erro que nós fazemos, ele vai fazer isso aqui com o nosso erro. Olha só, que terrível que é o seu erro. E você não consegue mesmo, você é um fraco. Mas, o que aqui está dizendo é que às vezes, não estou dizendo que todos os pecados acontece isso, às vezes Deus permite que nós cometamos pequenos erros para nos guardar de erros maiores. E provavelmente, para o povo de Israel, isso foi verdade. Quando eles perceberam que por não consultar ao Senhor tinham feito aliança com uma nação pagã, pelo menos essa geração foi mais cuidadosa dali para frente. É verdade. Certamente. Não teve grande prejuízo para o povo de Israel, mas foi uma lição para eles. E os gibeonitas provavelmente aprenderam a não mentir. Exatamente. Alguma coisa eles aprenderam. Mas se eles tivessem lutado contra o povo de Israel para sobreviver também. Então teria sido pior, né? Deus permitiu esses erros. Por isso que eu disse que eu creio que nós não sondamos a Deus, não sabemos entrar na mente do Altíssimo, mas nós cremos que Ele pode usar todas as circunstâncias para o bem. É verdade. Eu creio que é isso que aconteceu nessa situação. Deus, ele traz de situações negativas, más da nossa vida, ele extrai bênçãos. E eu achei interessante aqui que, avançando na história, depois do cativeiro, depois do exílio babilônico, quem que estava lá para apoiar os judeus? Os gibeonitas estavam lá. É como se fosse aquela história do filho adotivo que foi fiel, né? Exatamente. Foi fiel à família. Um monte falhando, mas os gibeonitas estavam lá. Então isso é lindo de ver, assim, a resposta que poderia de fato ter sido assim, eles mentiram, então agora eles devem ser destruídos, porque poderia ter sido... os seus pecados a mentira. Exatamente, o povo de Israel poderia ter sofrido algum tipo de punição, e os gibeonitas de fato todos destruídos, apesar do juramento que não era para ter acontecido a aliança ali entre eles, então os dois poderiam ter sofrido algo, mas a gente vê a graça transbordante de Deus, e aqui a lição dá uma ênfase, eu até grifei, que diz: o propósito final de Deus não é punir pecadores, mas vê-los se arrependerem e conceder-lhes sua misericórdia. Traz aqui os textos, né, Ezequiel 18, 23, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que antes ele se converta. E é esse o fato mesmo, né? E diz aqui no final da lição, o Senhor honrou o fato de que os gibeonitas reconheceram sua supremacia, desejaram paz em vez de rebelião, e estavam dispostos a abandonar a idolatria e adorar o único Deus verdadeiro. Então Deus valorizou essa atitude deles em relação ao reconhecimento de que era o Deus verdadeiro e quiseram se colocar debaixo da proteção de Deus e receberam esse favor. E, querendo ou não, muitas vezes o que nos leva até Deus, não creio que seja a única maneira de nós chegarmos a Deus, mas aquilo que nos faz tomar o primeiro passo, às vezes é o medo. Pode ser o medo, sim. Tanto é que nós temos a nossa própria consciência, algo que nos oprime quando nós erramos. Nós temos medo das consequências. Nós temos medo de perder a salvação. E isso às vezes nos conduz a Cristo, mas isso não nos leva ao céu. Isso nos conduz a Cristo. E a partir dali nós começamos a crescer. E eu creio que foi o que aconteceu com eles. A atitude inicial foi: o Deus deles é muito poderoso, a gente não vai dar conta de lutar contra eles. Vamos fazer qualquer coisa para nos salvar. Por medo eles começaram. Exato. Mas no fim eles mostraram a fidelidade que eles tinham para com Deus. Se os gibeonitas não tivessem ido reconstruir Jerusalém lá no final, Deus não ia destruir os gibeonitas por causa disso. Exato. Eles poderiam ter aproveitado para seguir o seu caminho, mas eles demonstraram fidelidade porque conheceram a Deus no processo. E mesmo assim, né, pensa, moço, depois de eles terem sido descobertos, a sentença foi dada, agora vocês serão servos, vocês terão que trabalhar, porque imagina, rachar lenha naquele contexto deveria ser um trabalho muito cansativo. Vocês serão agora tiradores de água. Deveria ser muito difícil também. Mas eles poderiam ter pensado, não, diante disso, então
guerra, alguma coisa assim. Eles poderiam ter tido eles... uma atitude de rebelião, inclusive, diante dessa sentença, né, de servidão. Mas não, eles demonstraram humildade, que seja assim, nós queremos o Deus de Israel. De fato, eles demonstraram humildade. E isso, de fato, foi considerado por Deus. Sim, Gibeão era apenas uma cidade dos heveus. Exato. Se eles tivessem voltado atrás, juntado com os outros reis que nós vemos aqui, que são os heteus, amorreus, cananeus, ferezeus e os jebuseus, tivessem se juntado de volta, falado, ó, agora nós somos um exército gigante, eu não quero servir ninguém não. Uhum. Mas eles aceitaram. Exatamente. Tiveram fé de que realmente, diante de Deus, nenhuma outra nação poderia subsistir. Exatamente. Então, é algo tremendo, né, do agir de Deus na nossa vida, esse agir de Deus constrangedor. Eu tenho experimentado isso na minha vida, eu espero que você experimente, porque nós somos filhos de Deus, todos aqueles que confiam, acreditam, aceitam a Jesus como Senhor e Salvador, se tornam filhos de Deus, passam a ser filhos de Deus, e Deus nos trata como filhos mesmo. Deus é o nosso Pai, e Ele nos dá muito mais do que aquilo que necessitamos. Ele nos trata não de acordo com os nossos pecados, Ele nos trata de acordo com a sua misericórdia e graça, porque se fosse de acordo com os nossos pecados, quem que seria Raabe? Quem que seriam os gibeonitas? Quem que seria eu e você? Nós não somos diferentes dessas pessoas. Então, que isso comunica ao seu coração que Deus ele é gracioso, misericordioso, e isso está sendo estendido a você hoje. Amém. Moses, vamos fazer considerações finais. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Eu quero reiterar a respeito da Bíblia Legado. Caso você não tenha sido essas pessoas que ganharam esta Bíblia maravilhosa, entra lá no site do IAG, adquira. Nós temos aqui milhares de exemplares, né? Mas esgotam rápido, essas Bíblias estão saindo como folhas de outono, e louvado seja Deus por isso, muito interesse, muita procura. Então entre em contato e separe e reserve a sua Bíblia aqui para ser uma bênção na sua vida. Amém. Moses, considerações finais. Bom, contemplando essas histórias, nós vemos aquilo que Deus deseja de nós, aquilo que Deus espera de nós, que é a nossa atitude frente às promessas dele. Deus tem grandes promessas para nós, ele tem promessas de felicidade, tanto nessa terra, embora aqui não seja plena, como no porvir. Mas aquilo que nós mais devemos desejar é a vitória que Deus quer nos dar, uma vitória plena sobre tudo aquilo que neste mundo nos traz o sofrimento e que nos mantém neste mundo. E para isso é uma atitude necessária, uma atitude diária da nossa parte. Como nós já temos dito, não para que mereçamos, mas porque Deus espera que nós façamos isso para Ele também tomar as suas atitudes, né? Amém. E tenhamos certeza de que mesmo que erremos neste caminho, nós não devemos nos desanimar, mas sim levantar, seguir em frente e ter a certeza de que Jesus nos perdoa, devemos apenas confessar o pecado e avançar. Isso não é uma questão de nós sentirmos que temos que ser extremamente perfeitos, no sentido de, caiu uma vez, vou me desanimar. É isso que Satanás quer que nós pensemos. Exato. Caiu, se levanta e avança, essa é a vida do cristão. Embora o justo caia, ele se levantará quantas vezes? 7 vezes, ou seja, plenamente, de maneira plena. Todas as vezes que ele precisar, ele vai se levantar. Então, que nós não permitamos que Satanás nos mantenha embaixo, mas sim sempre avante e rumo ao alvo. O texto que eu li anteriormente, para quem quiser, está em Beneficência Social 152. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por essa lição que foi maravilhosa, dentre outras que aqui já estudamos no canal. Muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Vamos finalizar com uma oração. Vamos falar com o nosso Deus. Ore para nós, Moses. Grande e maravilhoso Senhor, aquele Deus que no passado guiou seus servos, salvou pecadores, salvou pessoas que não tinham esperança e que hoje deseja fazer o mesmo. Nós pedimos que o Senhor não olhe para aquilo que somos, mas para aquilo que podemos ser através da sua graça. Amém. Rogamos não somente por nós, mas por todos os nossos entes queridos, e aqui falo em nome também de cada um dos que estão assistindo esta mensagem, esse estudo. Nós rogamos que o Senhor responda às orações e os pedidos que são feitos aqui. Amém, Senhor. Nesse chat. O Senhor conhece a necessidade do coração, o Senhor conhece as necessidades do corpo, da mente. E pedimos que a sua boa vontade seja manifesta, que é a misericórdia, a cura e a restauração. Entregamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Curta este material, compartilhe. É muito bom que nós estejamos todos unidos para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo que certamente foi maravilhoso. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês.
IAG, juntos avançaremos.